Podem sentar, irmãos. Dando sequência ao nosso estudo, lá no capítulo 24 de Mateus, nós estamos estudando sobre os sinais ditos por Jesus aqui nesse capítulo de número 24. Sinais estes que agora estamos olhando para eles e aplicando no que diz respeito à volta de Jesus Cristo. Nós, mais especificamente, estamos olhando o sinal sobre o surgimento do anticristo, que é mencionado no versículo de número... Quem se lembra aí? Mateus 24. Qual o versículo que fala sobre o abominável da desolação? Isto. Versículo de número 15. Jesus disse que dentre os sinais, um deles seria quando víssemos o abominável da desolação surgindo. Abominável da desolação esse, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, versículo 15, Jesus se referiu a esse sinal em específico, que é o sinal que nós estamos estudando e deixamos por último, para poder estudá-lo, uma vez que ele é um pouco mais abrangente, dentro daquilo que a própria Escritura menciona, né, sobre o anticristo. E para a gente entender, ou no objetivo de entender sobre o anticristo, sobre a abominável da desolação, nós já estudamos e devemos nos lembrar, irmãos, que a expressão utilizada por Jesus, que é abominável da desolação, foi utilizada, como o próprio Jesus disse, pelo profeta Daniel. E quando o profeta Daniel a utilizou, ele estava se referindo a duas pessoas. O primeiro deles, que surgiu, né, depois de algumas centenas de anos após Daniel, foi sobre Antíoco IV Epifânio. Então, essa expressão se referia em específico a esse homem, Antíoco IV Epifânio. Mas também, em outro momento, essa mesma expressão apareceu, e no caso ela se referia não mais a Antíoco, mas à mesma pessoa que Jesus estava se referindo aqui em Mateus capítulo 24, que era sobre Tito. Só que Daniel também usou essa expressão, não apenas para se referir a Antíoco, nem a Tito, como Jesus estava se referindo, mas ao anticristo. E isso está lá no capítulo 12 de Daniel, como a gente já tratou e a gente já estudou. O próprio Jesus se apropria dessa expressão, e aí ele vai utilizá-la aqui, dentro desse contexto, e aqui ele está se referindo, como eu já mencionei, a gente sabe, em específico a Tito, que depois de... no ano 70, né? Vem então, surge e se cumpre essa profecia, ou se cumpre esse sinal, quando de fato Jerusalém e o templo de Jerusalém são destruídos. Entretanto, Jesus, ao utilizar essa expressão abominável da desolação, ele não a utilizou aplicando, se referindo apenas a Tito, mas também ao anticristo. Portanto, uma vez que essa expressão foi utilizada para se referir tanto a Antíoco quanto a Tito, uma vez que esses dois personagens foram chamados de abominável da desolação, isso significa que eles eram um tipo de anticristo. Por quê? Jesus,
no capítulo 24 de Mateus, versículo 15, está se referindo ao anticristo, usando essa expressão. E se essa expressão foi utilizada para se referir a Antíoco e a Tito, isso significa que esses dois personagens eram um tipo de anticristo. E sendo eles um tipo de anticristo, lá em Daniel é apresentado para nós algumas coisas relacionadas a esses dois personagens. Como eles seriam, o que eles fariam, as características pelas quais eles tinham. E se esses dois personagens tiveram determinadas características, e se eles foram um tipo de anticristos, isso significa que estas características serão vistas também no anticristo. Então foi esse o exercício que nós fizemos no nosso último estudo. E algumas dessas características mencionadas, apresentadas por Daniel, se referindo ao abominável da desolação, que era sobre Antíoco e sobre Tito, é que esses dois personagens, que eram um tipo de anticristo, seriam pessoas fortes, poderosas, soberbas, bem-sucedidas, prósperas, malignas, astutas, enganadores, causadores de dor, destruição, morte, que agiriam contra Deus, sua lei, seu povo e suas práticas. Esse é o resumo de várias coisas ditas de maneira figurada, de maneira um pouco mais detalhada, lá no livro de Daniel. Então eu quero voltar aqui para os irmãos acompanhar o nosso raciocínio. Se esses dois personagens são um tipo de anticristo, e sobre eles foram mencionadas essas características todas, isso tem que nos levar a entender que o anticristo, quando surgir, ou anticristo de fato, quando surgir, vai também manifestar essas mesmas características, entretanto, com um detalhe. Não na mesma proporção que Antíoco e Tito, mas numa proporção incomparável. Porque uma coisa é aquilo que se assemelha, outra coisa é aquilo que é. Então, uma coisa é Jesus, outra coisa é aquilo que se assemelhou ao que Jesus é. A gente pode olhar para nós mesmos e entender dessa forma, que nós somos a imagem de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos Deus. Nós refletimos a coisa, aqui eu coloco coisa entre aspas, tá? Nós refletimos quem Deus é, mas nós não somos Deus. Então, há uma diferença de proporção entre aquilo que Deus é e nós somos, e obviamente, há uma diferença também proporcional ao que o anticristo será em relação a esses anticristos e tipos de anticristos. Acompanharam aqui o raciocínio, irmãos? A ideia? A nossa linha daquilo que a gente trabalhou até aqui? Bom, se a gente tem o livro de Daniel que nos auxilia a entender, com base nesses anticristos, como será o anticristo nas devidas proporções, nós temos outras passagens nas Escrituras que falam também sobre outros anticristos. Por quê? Ao longo da história humana, que é desde, pensando na realidade do pecado, que é desde Gênesis 3 até o presente momento, vocês concordam que não foram somente Antíoco e Tito que foram um tipo de anticristo? Será que ao longo de milhares de anos que a história humana existe, só duas pessoas tiveram características das quais o anticristo terá? O que vocês acham? Só foram eles ou outros tiveram? Eu estou aqui na frente, irmãos, esses dois ventiladores estão ligados, eu estou já quase para completar 38 anos,
Então meus ouvidos já não são mais os mesmos. O que vocês acham? Só 2 personagens na história humana foram um tipo de anticristo ou tiveram outros? Eu acho que todos nós concordamos que não é possível, tendo nascido, sei lá, trilhões de seres humanos, só 2 foram um tipo de anticristo, né? A gente pode ter tranquilidade em responder que não foram apenas esses 2, com base nas características que nós mencionamos. Por exemplo, nós já vimos passar pela terra pessoas que foram fortes, poderosas, soberbas, bem-sucedidas, prósperas, malignas, astutas, enganadoras, que causaram dor, destruição, morte, que foram contra Deus, a sua lei, seu povo. Sim ou não? Vários, não é? E aqui eu já estou adiantando aquilo que vai ficar óbvio em relação ao que a gente vai observar dessas passagens que estão no Novo Testamento. Então, além de termos o livro de Daniel, para nos ajudar a entender que houveram tipos de anticristo, para nos ajudar a entender as características que o anticristo terá, nós temos, por exemplo, na carta de João, são 3 cartas, mas nas suas 2 primeiras cartas, textos que falam sobre outros anticristos. Então abra aí, em 1 João, capítulo de número 2. As próprias cartas de João, se você folhear as suas páginas, você vai observar que são cartas pequenas. A primeira carta de João tem apenas 5 capítulos. A sua segunda, 1, e a terceira, 1. Se nós compararmos o livro de João com o livro de Daniel, você vai ver que o livro de Daniel é muito maior do que o livro, ou do que as cartas de João. O livro de Daniel é composto por 12 capítulos. Nós temos aqui nas cartas de João 7 capítulos apenas, e eles são menores. O que eu quero dizer com isso? É que Daniel, quando vai falar sobre esses tipos de anticristos, ele vai falar de uma maneira muito mais detalhada, minuciosa. Em contrapartida, João vai falar de uma maneira um pouco mais geral, mais resumida. E isso tem importância para nós também em relação ao que a gente precisa entender sobre o anticristo e as suas características. Capítulo 2, então, versículos 18 e 19. Lê para nós, Lúcia, por favor. Nenhum deles é dos nossos. Nós vamos, de pouco a pouco aqui, entender o que João quer dizer com essas palavras. E ele começa como, provavelmente, alguém de mais idade, alguém que tinha autoridade sobre a igreja, se referindo a
esses crentes como filhinhos, de uma maneira carinhosa, como um pai, né, de mais idade, de mais experiência, para com filhos pequenos. Então é por isso que nós temos aí essa primeira palavra, filhinhos. E aí, em sequência a isso, e de maneira direta, João já diz assim: já é a última hora. Então, o que João quer dizer com isso é que já naqueles dias, nos dias da igreja primitiva, nos dias dos apóstolos, a partir daqueles dias, a igreja vivia os últimos dias, vivia os últimos tempos. Já é a última hora. A compreensão de João é que depois do retorno de Jesus aos céus, a igreja vivia esse período aonde ele chama de última hora. Então nós estamos vivendo essa última hora, desde a partida de Jesus, a sua volta aos céus, e essa última hora se encerrará quando Jesus voltar. No estudo mais futuro a gente vê isso com mais tempo. Eu não quero aqui dedicar muito tempo em falarmos sobre isso. Só estou seguindo aqui a ordem do texto. O que é de nosso maior interesse por aquilo que a gente está falando é o que ele vai dizer após isto aqui. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo. Os crentes daqueles dias, já no período da igreja primitiva, e desde então se passaram aí um pouco mais de 2000 anos, a última hora já dura mais de 2000 anos. Então, nesse período, já naquele período, a igreja, os crentes, tinham ciência e já ouviam sobre a vinda do anticristo. Por quê? Porque ainda que Jesus, lá em Mateus 24:15, tivesse se referido ao abominável da desolação, sendo Tito, isso também se aplicava ao anticristo. E você vai perceber que há um artigo aí na frente de anticristo. O anticristo. Então, aquele que de fato será. Eles tinham ciência e ouviram sobre a vinda do anticristo. Mas não é esse o detalhe que é importante para nós. João diz: também, da mesma forma que vocês ouviram que vem o anticristo, agora, no presente momento, vocês ouviram que muitos anticristos têm surgido. Então, há aquele pelo qual será o anticristo e surgirá. Mas até que ele surja, vários outros anticristos surgiram ao longo da história humana. Daniel menciona sobre 2 deles, Antíoco e Tito. Agora, nos dias da igreja primitiva, nos dias dos apóstolos, nos dias de João, João afirma que já naqueles dias, muitos anticristos surgiam. Aí ele vai seguir. Pelo que conhecemos que é a última hora, ele repete novamente aquilo que ele mencionou lá nas primeiras palavras do versículo 18. Ele fala algo no início do versículo 18, fala algo no final e fala a mesma coisa no final do versículo 18. Versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Primeira coisa que eu já mencionei e eu quero aqui continuar falando sobre. Primeira coisa que João afirma que não houveram apenas 2 anticristos, mas vários. E já naqueles dias muitos surgiam
com as mesmas características que o anticristo. Isso não quer dizer que todas aquelas que nós vimos lá em Daniel, mas algumas características do anticristo. E é por isso que eles eram um tipo de anticristo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. Ele está afirmando que os anticristos são muitos, que não foram apenas Antíoco e Tito, mas tantos outros, no passado, no presente e, consequentemente, no futuro. Portanto, podemos dizer que ao longo da história humana, meus irmãos, assim como houve vários tipos de Cristo, também houve e continua existindo vários tipos de anticristo, que manifestam as mesmas características daquilo que o anticristo manifestará. Certo? Então não foram apenas 2 personagens na história que manifestaram características do anticristo. Ao longo da história, isso sempre existiu, nos dias da igreja primitiva, nos dias após a igreja primitiva, até chegarem nos nossos dias. E nos dias que nós estamos aqui vivendo, com certeza, a gente reconhece que pessoas estão manifestando várias dessas características do anticristo. Indo diretamente contra a igreja, contra Deus, contra o povo de Deus, contra a sua palavra. No nosso próprio país existe isso. De maneira descarada, indo contra e afrontando a Deus, a Cristo, seu povo e a igreja de Cristo Jesus. Agora, para a gente avançar um pouquinho, a pergunta que nós devemos fazer é: por que João, em específico, está afirmando que são muitos os anticristos? Por que ele afirma isso? Quem são esses anticristos que surgiam nos dias de João? Por que ele afirma que são vários? Volte seus olhos melhor dizendo, para os versículos 22 e 23 do mesmo capítulo aqui, de 1 João, capítulo 2. Lê para mim, ladies. 1 João 2, 22 e 23. Vamos para o capítulo 4, versículos 2 e 3. Lê para mim, Flávia. Três. Agora vamos lá para 2 João, versículo 7. Segunda João, versículo 7. Lê para a gente, por favor, dona Lilia. Isso. 2 João 7. Prestou atenção nessas 3 passagens? Por que João afirmou naqueles dias que muitos anticristos já haviam surgido?
Como que a gente identifica um tipo de anticristo? Olhando para Daniel, vendo todas aquelas características, certo? Como que a gente identifica o anticristo com base nas informações que João aqui apresenta para nós? Tem apenas uma única característica que ele apresenta para a gente. Qual que é essa característica? Isso. Isso. Não confessa a Cristo ou nega a Cristo. Essa é a característica resumida e a principal característica de um tipo de anticristo. Quem nega, não crê, quem rejeita Cristo Jesus. Daniel vai falar, o anticristo será como? Ou os tipos de anticristo foram como? Isso, aquilo outro, tal, perseguiu a igreja, o povo de Deus, foi contra Deus, a lei de Deus, tal. Mas João vai abranger uma série de outras pessoas. Por quê? Porque toda pessoa que nega a Cristo Jesus é poderoso? É bem-sucedido tudo que faz? Persegue os cristãos? Afronta a Deus? Tenta impedir a... Se a gente olhar, meus irmãos, várias daquelas características que aparecem em Daniel, nem toda pessoa que nega a Cristo tem. Mas toda pessoa que não crê em Cristo, ou como que eu posso dizer aqui? Toda pessoa que não é cristã, obviamente, vai manifestar ou ter uma característica em comum, que aponta para uma característica que o anticristo também terá. Então, o anticristo será que tipo de pessoa? Alguém que negará Cristo. Todo aquele que não é cristão manifesta essa característica. Porque ou ele aceita Cristo, entre aspas, ou ele nega Cristo. Por que João vai dizer que naqueles dias haviam muitos anticristos? Porque a principal característica do anticristo é negar a Cristo. Todo aquele que nega a Cristo é um tipo de anticristo. Em contrapartida, todo aquele que crê em Cristo Jesus é um tipo de Cristo. Obviamente, não é porque Cristo aceita Cristo, é porque Ele é o Cristo. Se nós cremos em Cristo, nós somos um tipo de Cristo. Se há aqueles que negam a Cristo, eles são um tipo de Cristo. E nesse sentido, irmãos, os tipos de anticristos são vários. São todos aqueles que não creem em Cristo Jesus, rejeitam a Cristo Jesus. Essa é a característica principal dos tipos de anticristo. E, obviamente, como nós falamos, do próprio anticristo. Portanto, todos aqueles que negam que Jesus é o Cristo são um tipo de anticristo. Eu quero fazer uma observação aqui para a gente caminhar para o final. Volta lá para o capítulo 2 de 1 João. Ficou claro, irmãos, essa característica principal do anticristo? Ele vai ser poderoso, vai ser blasfemo, enganador, vai ser bem-sucedido, maldoso, vai destruir, matar, tal. Mas ele terá uma característica principal. Vai rejeitar e negar Cristo. Todos aqueles que manifestam essa característica de negar a Cristo é um tipo de Cristo. Resumindo,
que a gente já estudou até aqui é isso. Agora, qual é o detalhe de 1 João capítulo 2, versículo 19? Há um detalhe ainda, melhor dizendo, há um detalhe aqui que, de certo modo, nos choca. Qual é o detalhe que você pode olhar para o versículo 19 e assim, ficar desacreditado como isto sendo algo que já acontecia nos dias de João? O que diz aí o texto? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eu estou lendo 18, 19. Eles saíram do vosso meio, do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que o versículo 19 está falando? E repete várias vezes. Isso. Quem são esses nossos? Que o João Pedro falou. Isso. Exatamente. O texto está falando sobre tipos de anticristo, certo? Aí o versículo 19 dá um detalhe, aonde João fala o seguinte: esses vários anticristos que têm surgido já nos nossos dias, muitos deles saíram do meio dos nossos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nos dias da igreja primitiva, quando a gente olha lá para Atos capítulo 4, se eu não estou enganado, que fala sobre como a igreja primitiva era, lembra lá? Tinha tudo em comum, acho que é o capítulo 4. Quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha para esse capítulo em específico, capítulo 4, se eu não estou enganado, a gente olha e fala assim, rapaz, mas parece que é a igreja perfeita, né? Quando a gente olha para a igreja primitiva e vê essas características todas que talvez a gente não vê em nós, é de nos surpreender que dentro dessa igreja, João estava dizendo e afirmando que vários desses anticristos saíram do meio deles. Pode ser, meus irmãos, que dentro da própria igreja, nós estejamos convivendo com pessoas que são um tipo de anticristo. Agora não está tão evidente, porque, de certa feita, a palavra de Deus disse que, e a gente vai citar esses textos, Jesus disse que no meio do trigo haveriam, e o que o joio é? Muito parecido com o que é o trigo, mas na verdade não é trigo. De certa feita também, nós vamos depois citar essa passagem, foi dito que dentro da igreja haveriam aqueles que estariam vestidos, lobos vestidos em pele de... Então não está evidente para nós esses tipos de anticristo, mas eles estão entre nós. Isso nos choca. Aqui não tem como dar esse exemplo. E nem se tivesse como dar, eu não faria isso. Quem sou eu para saber quem é lobo vestido em pele de cordeiro? Mas é como a gente pensar que nós vimos e convivemos com pessoas vários anos dentro da igreja, e depois de algumas circunstâncias, essas pessoas manifestaram aquilo que a gente nunca imaginou que elas pudessem ser. Mas são um tipo de anticristo. Porque depois, por incrível que pareça, e infelizmente, irmãos, isso até acontece com pastores. Infelizmente, elas negaram a Cristo Jesus. É isso que João está dizendo. Que no meio da igreja surgiram anticristos. Aí, como eu falei,
Mateus capítulo 7, versículo 15, o que Jesus disse? Ele disse assim: acautelai-vos, tenham cautela, sejam sensatos, sejam prudentes, tomem cuidado, fiquem atentos. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quando nós estudamos um dos sinais lá em Mateus 24, que é sobre os falsos profetas, profeta é aquele que traz ensino, profecia. Então ele está onde? Dentro da igreja, ele não está fora da igreja. Ele está no nosso meio, ensinando falsas doutrinas, falando heresias, tendo posições importantes, influenciando a igreja. E não é porque está dentro da igreja que a gente tem que fechar os nossos olhos e confiar, é? É porque eu sou pastor, ungido, anjo da igreja, que aquilo que eu falo é lei? Não, o que é lei é as escrituras. E Jesus várias vezes alertou a igreja: toma cuidado. Não é porque está dentro da igreja que é trigo. Não é porque está dentro da igreja que é cordeiro. Toma cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí nós vamos para o capítulo 13 de Mateus, versículo 25. Jesus também vai falar: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Jesus disse que no meio do trigo haveria joio. Então, meus irmãos, uma coisa aqui para a gente aplicar a nós: não se assuste, por mais que a gente não queira isso, por mais que isso é triste, não se assuste da gente ver escândalos no meio da igreja, de pessoas que inclusive tiveram à frente da igreja, mas agora a gente vê blasfemar o nome de Deus. Por esses dias, eu tive a informação de alguém que foi dessa igreja estar agora em uma igreja que não confessa as mesmas verdades que nós confessamos. Aquilo assim me causou tristeza, sabe? Esteve entre nós. Você conviveu, esteve na casa, você orou junto, leu a Bíblia junto, mas não era dos nossos. Porque no meio do trigo há joio. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, Pedro também disse algo parecido. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Aí só parar aqui para completar o que eu disse, acabei esquecendo, para aplicar. Não se assuste, meus irmãos, por mais que seja triste. A gente vê no meio da igreja falsos profetas, anticristos, porque essa é a realidade. Continuando, 2 Pedro 2:1. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Meus irmãos, a nossa atitude prática do dia a dia é conviver entre os irmãos. Não tem como a gente saber quem é verdadeiro crente e quem é falso crente. Mas é a gente avaliar pela conduta de vida, pelo que fala. Às vezes, irmãos verdadeiros, crentes genuínos, vão compreender certas coisas erradas. Isso vai acontecer, irmãos. Nós, como igreja presbiteriana, será que em tudo que a gente entende da Escritura a gente está certo?
Não, de jeito nenhum. Então, uma coisa é o crente ter ignorância em certos assuntos. Isso vai acontecer. Outra coisa é alguém que está na igreja pregar coisas contrárias às Escrituras, viver coisas contrárias às Escrituras e, principalmente, negar a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que, de certo modo, a igreja presbiteriana entende que algumas igrejas são seitas porque elas negam a Cristo. Porque o que a Escritura ensina para nós é que a salvação não é por mérito, não é comprado. Se é por mérito, se é comprado, o que você está fazendo? Você está negando a Cristo Jesus. Está negando a obra de Cristo Jesus. Não depende dele, depende da pessoa. A observação, então, a primeira delas, é que João diz que muitos desses anticristos sairão do nosso meio. Então fique atento, fique alerta, acautelai-vos, como disse Jesus. Não é porque está no nosso meio que a gente deve fechar os olhos, estender o braço e seguir. Sempre, irmãos, o que a gente tem que ter como regra de fé e prática para a nossa vida são as Escrituras. É isso que a gente confessa como presbiteriano, do qual nós somos reformados, e sendo reformados, um dos 5 pontos da reforma é o que? Sola Escritura, somente as Escrituras. Não é sola pastor, não é sola profeta, não é sola apóstolo e etc. Pois não, Lúcia? Sim. Toda oração é poderosa, Lúcia. Não é pela pessoa, é por Jesus Cristo. Sim, sim. E o que é o problema disso? Se você tirou Cristo, você está negando Cristo. Meus irmãos, qual é o único caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Cristo. Tirou Cristo. Se é o óleo, se é a água, se é a oração, se é a penitência, se é a indulgência, se é a pessoa, se é o pastor, se é a igreja, você está negando Cristo. Sem saber, mas você está negando a Cristo. Primeira observação é essa, tá? Sairão do nosso meio. A segunda e última observação. 1 João, capítulo 2, versículo 19. O restante do versículo. João disse: porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quem é um verdadeiro cristão, não quer dizer que não, como que eu posso dizer? Olhando para João, o que João diz é que todo verdadeiro cristão permanece na igreja. Quem não é cristão, cedo ou tarde, vai sair dela. Porque é incompatível, meus irmãos. Não tem como você ser cristão e querer viver sozinho. Isso não é lógico. É antinatural você ser cristão e não querer congregar numa igreja. Agora, nós não podemos generalizar. O natural é que um verdadeiro cristão
permanece na igreja. Agora, quer dizer que não haja cristãos não naturais, no sentido de, talvez por maturidade, talvez por problema no coração, por coisas que não foram resolvidas no coração, ser um verdadeiro cristão, mas estar fora da igreja? Pode. Mas, olhando para o que João nos ensina, todo cristão permanece na igreja. Um não cristão, cedo ou tarde, ele vai. Se você apertar, então, se você apertar, como é que a gente costuma dizer? Se a gente pressionar um pouquinho, escapa. Por isso que Jesus disse assim: a estrada larga está abarrotada de gente, porque você não precisa deixar nada para trás. Você não precisa negar a sua carne. Você não precisa lutar contra o pecado. Você não precisa ouvir mensagens que te afrontam, que diz que você é um pecador, que não merece nada, mas que foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, mas que deve lutar contra o pecado. É por isso que o caminho largo é aquele aonde massageia o ego das pessoas. Você é isso, você pode aquilo, você merece isso, merece aquilo outro. Aqui não, a gente aceita todo tipo de pessoa. Aqui você pode viver como você quer. Aí a igreja vai estar abarrotada de pessoas, mas uma igreja genuína, verdadeira, fiel, é uma igreja que tem poucas pessoas. Porque só permanece nesse caminho estreito quem ama a Cristo verdadeiramente. Quem entende que está ali e precisa negar a sua carne. Então não é difícil da gente ver, e não quer dizer que todas são, igrejas enormes, abarrotadas de pessoas, mas que por muitas vezes o que ali é permitido é que você viva como você quer, desde que você dê dinheiro. Está ótimo. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Meus irmãos, é por isso, nós não podemos generalizar, tá? Isso é muito delicado. Mas é por isso que tem muita gente que pula de igreja em igreja. Ora ele está na igreja, passa um grande tempo sem estar na igreja. Porque ele nunca foi um verdadeiro crente. Ou ele está num processo de muita imaturidade. E enquanto ele não permanecer na igreja, ele não vai amadurecer. Tem como você amadurecer sozinho? Tem. Mas vai demorar. Vai ser muito mais difícil, concorda? Agora, quando a gente está num ambiente onde somos tratados por Deus, porque temos que conviver com pessoas diferentes, quando nós estamos num ambiente onde acontecem coisas espirituais, aonde a gente convive com pessoas espirituais, aonde a gente pode ser instruído por pessoas que Deus coloca na nossa vida, aonde a gente pode ter o ensino da palavra, é muito mais fácil da gente crescer, aprender. É muito mais fácil, irmãos, nós termos um estudo desse mastigado, do que a gente fazer um estudo desse sozinho na nossa casa. Vai demandar muito mais tempo, você vai ter muito mais dificuldade. E eu não estou falando que eu sou melhor do que os irmãos. Mas é porque Deus chama alguns, capacita alguns, e esses alguns buscam capacitação para tal. Se Deus está te dando isso, é vantagem para você, do que você estar sozinho, tentando amadurecer sozinho. É por isso que nós vamos sempre ver pessoas saindo da igreja, não se mantendo na igreja, porque pode ser que elas nunca foram verdadeiros crentes. Pessoas saírem da igreja nem sempre, preste atenção nisso. A gente fica feliz com alguém sair da igreja? Não.
Mas nem sempre pessoas saírem da igreja é algo ruim. Nem sempre pessoas saírem da igreja é algo ruim. Muitos saem porque isso demonstra, como João disse, que eles nunca foram verdadeiros crentes. Ao saírem, preste atenção, porque que nem sempre, tá? Nem sempre. Eu quero que você entenda isso direito. Não estou dizendo que todo mundo que sai da igreja é algo bom. Porque que nem sempre é algo ruim algumas pessoas saírem. Porque se não crentes estão saindo da igreja, isso é bom. Bom por quê? Porque se estiver não crentes na igreja, isso vai contaminar a igreja. Concorda? E a gente sabe o prejuízo que muitas das vezes não crentes trazem para a igreja. Lá em Atos capítulo 20, versículo 29, se não me engano, Paulo disse o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós, ele está falando para a igreja, dentro da igreja, entre irmãos em Cristo, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Pessoas saírem da igreja será uma realidade, porque quem não é um verdadeiro cristão não permanece na igreja. Então, nem sempre pessoas saírem da igreja é algo ruim. Mas vale ressaltar que nem todos os que saem da igreja é porque não são verdadeiros crentes. Vocês concordam? Agora, não estou falando para a gente pegar esse princípio e aplicar em todos os casos, tá, irmãos? Não é uma regra que não tenham exceções, vamos assim dizer. Não significa que todo mundo que saiu, que todo mundo que vai sair da igreja é porque é um não crente ou um não cristão. Mas alguns deles é bom que, foi cedo, foi tarde. Porque nunca foi um verdadeiro cristão, só dá dor de cabeça, só dá trabalho. Vive de maneira pecaminosa, que desagrada a Deus, que envergonha o nome de Deus, dá mau testemunho. Mas há aqueles que saíram, são verdadeiros crentes, foram para outras cidades, foram para outras igrejas, tiveram até alguns problemas, mas por conta da maturidade, isso é normal acontecer, estão em outros locais. Então, sim, nós não podemos generalizar, mas a gente precisa olhar o outro lado que João está dizendo. Às vezes é bom que as pessoas saiam da igreja, porque nunca foram crentes. E isso vai sempre acontecer, porque um verdadeiro cristão, ou um descrente, não permanecerá na igreja. Se você apertar ele escapa. Se você falar assim, você está em pecado, não é o que Deus quer. Se você chamar no conselho, puxar a orelha, escapa. Porque nunca foi um verdadeiro crente, talvez. Então, irmãos, por um lado, devemos nos entristecer por ver irmãos saindo da igreja. Se é um verdadeiro crente, se é por coisas que não deveriam, se é por problemas, se são pessoas amadas, mas por circunstâncias adversas tiveram que sair, por questões que se justificam. Por esses a gente tem que se entristecer. Mas, por outro lado, a gente não deve se assustar de ver tantas pessoas saindo da igreja. Mas, pensa o seguinte, uma coisa me entristece, e aí eu precisaria fazer uma análise para entender o real motivo. Uma coisa que eu já percebi na nossa igreja nesses 2 anos, irmãos, é que nós recebemos muitos visitantes. Mas você percebe que eles ficam ou não? Aí, se a gente for levar a forro e ferro, se a gente for como fariseu, a gente vai dizer assim, simples, pastor. É porque com base na Bíblia e com base no que João falou, os que não permanecem na igreja porque não são crentes. Quer dizer que é isso?
Às vezes não é porque eles não são crentes, ou não foram escolhidos por Deus, mas é porque talvez a gente é uma igreja que não recebe bem, não trata bem, não se importa, e isso é problemático. Então está vendo como que a gente tem que avaliar a questão? Mas o fato é que, por um outro lado, a gente não deve se assustar e se entristecer por alguns que estão saindo, e estão saindo porque nunca foram crentes. Porque essa é a realidade. E aí, Paulo vai dizer em Timóteo, 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, que em relação a nós não nos assustarmos por vermos muitas pessoas saindo da igreja, porque são falsos crentes que não suportaram a sã doutrina. O que Paulo disse lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2? Ora, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos, que são os dias que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé. Um verdadeiro crente nega a Cristo? Ele vai abandonar a fé? Nunca. Uma vez salvo, o próprio Deus faz com que o santo permaneça e persevere nos caminhos de Deus. A quem que Paulo está se referindo? Aos falsos crentes. Nos últimos dias, o que ele estava dizendo? No meio da igreja, muitos apostatariam da fé. Quem são esses? Os falsos crentes. Vai haver uma debandagem, não sei se a palavra é essa. Demandar, né? Acho que demandagem. Ou seja, nos últimos dias, haverá no meio da igreja uma saída enorme de pessoas. Porque, segundo João, pessoas saírem da igreja, e não vamos generalizar, pessoas saírem da igreja é para manifestar que eles nunca foram crentes. Então, em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Porque não querem obedecer à palavra de Deus. Não querem trilhar no caminho estreito de abandonar o pecado, negar a sua vontade pecaminosa, de viver em santidade, mas por obedecerem a espíritos enganadores, demônios, falsos profetas, pessoas que ensinam coisas para massagear o ego, e a ensinos de demônios. Não é porque o demônio está lá na frente da igreja, mas é porque aquilo que está sendo ensinado por um falso profeta é mentiroso. E o que o diabo é? Pai da mentira. É nesse sentido. Versículo 2. Vão apostatar da fé pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eu fico preocupado com relação a isso, irmãos. Porque eu fico vendo assim, parece que tem pessoas dentro da igreja que a mente está cauterizada. O que é estar cauterizado? É enrijecido, petrificado. Inclusive, era algo que eu estava compartilhando com o pastor Rafael, que é um amigo que eu tenho, sobre o tema que eu estou querendo tratar na minha monografia do mestrado, que é sobre a triste realidade dos pastores aconselharem crentes, e aquilo que o pastor aconselha, entra no ouvido e sai no outro. É um negócio que eu não entendo. O crente procura o pastor para ter um conselho, o pastor aconselha, ele sai do gabinete pastoral e faz o contrário. Isso frustra o coração da gente, que a gente pensa, eu gastei tempo, criei expectativa, e de que adiantou? Isso me preocupa, irmãos. E aí a gente precisa aplicar isso à nossa vida, de pensar assim, entre aspas, a gente precisa ter a cabeça um pouco mais aberta. Em outras palavras, o que eu quero dizer, a gente precisa avaliar mais a nós mesmos, de pensar, será que o irmão não está certo e eu estou errado?
Será que ainda que eu esteja acostumado com certas coisas, isto aqui não é problema e eu não posso ter a cabeça aberta para ver que não há problema? Não só nesse sentido, mas de permitir, meus irmãos, que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração. Porque se não está tendo lugar no nosso coração, pode ser porque a nossa mente esteja cauterizada. E essa é uma característica dos últimos dias, de pessoas que vão apostatar da fé. Vai ouvir, 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 as pessoas vão falar, 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 entra no ouvido e sai no... Ela está dentro da igreja, ela está viajando. Ela está pensando no que ela vai fazer. Ela está pensando no lugar que ela precisa ir. Não entra mais no coração. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3, Paulo também disse assim, que nos últimos dias, que eu coloquei errado, peraí. 2 Tessalonicenses. Espera aí, irmãos. Segunda Tessalonicenses 2:3. Eu copiei aqui copiei o texto errado aqui nas minhas anotações, mas na Bíblia está certinho. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, o quê? A volta de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia. O anticristo, no caso aqui, o homem da iniquidade, o filho da perdição, não surgirá sem que haja grande apostasia. Será que nós estamos vivendo tempos de grande apostasia? Creio que a pandemia está demonstrando que isso é uma realidade. Porque vários crentes, depois da pandemia, irmãos, não voltaram mais para a igreja. Talvez olhando para isso, o anticristo está aí, prestes a surgir, né? Porque antes dele surgir, haverá grande apostasia. Por um lado, que a gente se entristeça por ver pessoas saindo da igreja, mas por outro, que a gente não se assuste, porque é isso que vai acontecer. Um verdadeiro cristão não permanece nos caminhos do Senhor, que significa pertencer e conviver numa comunidade da fé. A gente avalia, então, esses textos de João para entender a característica daquilo que o anticristo será. Ele negará Cristo Jesus. E todos aqueles que negam é um tipo de anticristo. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Alguma consideração? Pergunta? Vamos nos colocar de pé para a gente orar encerrando. Passei da hora, viu, irmãos? Me perdoam. Não consegui me controlar na minha empolgação. Não quis deixar para próxima quinta-feira. Quero, inclusive, pedir para os irmãos orarem pelo nosso acampamento. Começa amanhã à noite. Lembrá-los e pedir ajuda para que os irmãos orem pelo acampamento, para que os irmãos se lembrem que domingo nós não abriremos a igreja, estaremos lá. Então vá, por favor, quem precisar de carona, também dê seu nome aí, lá no grupo, procure alguém que tem um carro também. Creio que depois quem tiver carro vai oferecer lá carona para isso. Pois não. Sua irmã? Como chama? Gasparina. Então vamos orar pela saúde e pela vida da Gasparina, irmã da nossa irmã Dona Lilia.
Vamos orar então. Senhor amado, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, podemos buscá-lo em oração por meio de Jesus e interceder pelo teu povo, pela igreja do teu Filho. Ó Deus, vivemos dias que infelizmente muitos têm saído do nosso meio porque nunca foram. Vivemos dias, ó Deus, onde muitos também têm saído por questões que não deveriam, por imaturidade, mas que o Senhor tenha misericórdia, trate, trabalhe, e que eles, ó Deus, como verdadeiros crentes, voltem a congregar e a pertencer a uma comunidade da fé. Porque é nesse lugar que o Senhor usa a igreja, o teu povo, para ser instrumento de bênção, para poder trabalhar o caráter e a maturidade. Deus amado, nos perdoe, porque às vezes pessoas saem, porque às vezes pessoas não permanecem por causa de nós. Ó Deus, nos ajude a não ter a nossa mente cauterizada, a ter a mente sensível à voz do Teu Espírito Santo, a reconhecer o nosso erro, a nos humilharmos e a aprendermos aquilo que a gente tem tido dificuldades e tendo dureza no nosso coração para querer aprender e aceitar. Te louvamos pela nossa igreja, ó Deus, e oramos para que o Senhor abençoe, que aqueles que estão e pertencem à nossa igreja permaneçam. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê crescimento, para que pessoas se convertam, através de nós, da pregação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a amar as pessoas lá fora, a recebê-las bem no nosso meio. Deus amado, de maneira especial, pedimos a bênção do Senhor sobre esses dias de acampamento. Que seja um tempo de comunhão e de culto ao Senhor. Oramos em favor da Gasparina também. Que o Senhor venha visitá-la com a Tua poderosa mão, curando, restaurando a sua saúde, usando, ó Deus, a medicina, os médicos, a medicação, para que ela fique recuperada e possa estar bem. Também, ó Deus, oramos pelos enfermos da nossa igreja. Aqueles, ó Deus, que estão hospitalizados, enfermos, aqueles que precisam de cura, estão em tratamento, recuperando. Ó Deus, os favoreça com a Tua boa mão. Que o Senhor esteja ali presente, ministrando ao coração e que eles sintam a Tua presença. Obrigado por esse tempo, nos leva em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.